E se eu te dissesse que o dragão da lenda de São Jorge pode ter sido baseado em algo real? Não necessariamente uma criatura mitológica, mas talvez algo muito mais concreto e aterrorizante. Há teorias fascinantes, achados arqueológicos intrigantes e interpretações históricas que podem mudar nossa compreensão dessa história. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre São Jorge e o dragão pode trazer uma perspectiva completamente nova. Todos conhecem a história. São Jorge, o cavaleiro corajoso, enfrenta um dragão terrível e salva uma princesa. Uma bela lenda medieval, certo? Uma metáfora sobre o bem vencendo o mal. Mas será que essa história pode ter raízes em eventos reais? Será que o dragão pode ser uma representação de algo que realmente existiu? Vamos começar pelos fatos históricos estabelecidos. Jorge de Capadócia é considerado uma figura histórica real por muitos estudiosos. Segundo a tradição, ele foi um soldado romano, possivelmente tribuno do exército, que viveu durante o reinado do imperador Diocleciano. Teria sido martirizado por volta do ano 303 em Lida, na Palestina. Há tradição de seu túmulo nessa região. Então temos pelo menos uma pessoa histórica como base, não um personagem puramente imaginário. Agora, a história do dragão aparece em sua forma mais conhecida em textos do século XI, aproximadamente 700 anos após a morte de Jorge. Isso levou muitos historiadores a descartarem a história como pura invenção medieval. Mas há algo interessante. Existem tradições anteriores que mencionam Jorge em contextos extraordinários. Algumas tradições georgianas e coptas de períodos mais antigos fazem referências a Jorge realizando feitos extraordinários envolvendo criaturas ou ameaças bestiais. Embora essas fontes precisem ser examinadas com cuidado crítico, elas sugerem que havia histórias sobre Jorge antes da versão medieval consolidada. Mas vamos explorar uma teoria fascinante. A cidade mencionada na lenda, frequentemente identificada como Silênia ou Silene na Líbia, corresponde a regiões que realmente existiram no norte da África romano. E há um detalhe intrigante. Essas regiões tinham vastos pântanos e áreas pantanosas. Textos romanos antigos, incluindo Plínio o Velho, em sua História Natural, documentam a existência de grandes répteis no norte da África. Plínio e outros historiadores romanos descrevem encontros com serpentes e répteis de tamanhos impressionantes. Embora os números mencionados pelos antigos frequentemente sejam exagerados, há consenso de que grandes crocodilos e répteis habitavam essas regiões. Há inclusive um relato famoso sobre uma serpente gigante morta pelo exército romano na África durante as guerras púnicas. Independente do tamanho real, esses relatos confirmam que grandes répteis eram conhecidos e temidos naquela região. Aqui está uma teoria interessante. O que os antigos chamavam de dragão poderia ser simplesmente um grande crocodilo ou réptil. Para populações que nunca tinham visto tais criaturas, um crocodilo de 4 ou 5 metros já seria absolutamente aterrorizante. Imaginem o impacto psicológico. E há mais. O famoso hálito venenoso do dragão nas lendas poderia ter uma explicação natural. Pântanos produzem grandes quantidades de gás metano através da decomposição orgânica. Áreas pantanosas podem acumular gases tóxicos que causam asfixia, doenças respiratórias e mortes de animais. Para pessoas antigas, essa emanação tóxica associada a uma criatura que vive no pântano seria naturalmente interpretada como hálito venenoso. O gás metano causa exatamente os sintomas descritos em algumas versões da lenda doenças, morte de rebanhos e um terror generalizado de se aproximar de certas áreas. Se houvesse uma concentração particularmente perigosa de gases em determinada região, combinada com a presença de um grande réptil, você teria todos os elementos da lenda. Agora, algo que poucos sabem, grandes crocodilos realmente habitaram o norte da África em períodos históricos. O crocodilo do Nilo pode atingir tamanhos impressionantes, e há evidências paleontológicas de espécies ainda maiores no passado relativamente recente em termos geológicos. Além disso, crocodilos do Nilo são conhecidos por comportamento territorial agressivo. Eles não ficam apenas na água, saem para caçar em terra, atacam rebanhos e, sim, ocasionalmente pessoas. Para uma comunidade agrícola ou pesqueira, um crocodilo especialmente grande e agressivo seria uma ameaça constante e mortal. Então temos os ingredientes, uma criatura reptiliana grande e perigosa, vivendo em área pantanosa, causando mortes reais, em uma região onde gases tóxicos do pântano causam doenças. Adicione o terror psicológico coletivo,
e você tem uma base plausível para a lenda do dragão. Mas por que especificamente São Jorge é conectado a essa história? Aqui entramos em terreno mais especulativo, mas interessante. Como soldado romano, é possível que Jorge tenha viajado por várias províncias do Império. A Líbia era uma província romana importante. Há tradições antigas de que Jorge pregou e realizou atos memoráveis no norte da África, embora essas tradições não possam ser verificadas com certeza. Imagine um cenário possível, uma comunidade aterrorizada por um animal perigoso, talvez um crocodilo excepcionalmente grande. O pântano ao redor libera gases prejudiciais. A população local desesperada recorre a práticas pagãs, fazendo sacrifícios na tentativa de apaziguar o que acreditam ser uma força sobrenatural maligna. Chega um soldado romano, um cristão que não interpreta o problema em termos sobrenaturais pagãos. Ele vê uma ameaça natural que pode ser enfrentada com coragem e estratégia militar. Como soldado treinado, organiza uma expedição, enfrenta a criatura com armamento adequado e consegue neutralizá-la. A população, impressionada com esse ato de coragem, é receptiva quando ele prega sobre o Deus cristão, demonstrando que a verdadeira força vem da fé e coragem, não de superstições e medo. Conversões acontecem. Esse evento real, transmitido por séculos através de tradição oral, naturalmente seria embelezado. O grande crocodilo se torna um dragão fantástico. Os gases tóxicos se tornam hálito de fogo. A conversão de uma comunidade se torna o batismo de milhares. Mas o núcleo permaneceria um homem corajoso, enfrentou um terror real e libertou pessoas do medo. É importante reconhecer, esta é uma teoria, uma interpretação possível. Não temos provas definitivas. Mas ela oferece uma ponte interessante entre o evento histórico possível e a lenda medieval que conhecemos. A Igreja sempre reconheceu que muitas histórias de santos contêm elementos alegóricos. A história do dragão funciona perfeitamente como alegoria em múltiplos níveis. O dragão representa o paganismo que escravizava através do medo, representa forças do mal, representa medos irracionais que paralisam. E pode também representar, sim, um perigo real e concreto. A genialidade da narrativa é que ela funciona em várias camadas simultaneamente. É historicamente plausível como evento real. É espiritualmente poderosa como alegoria. É psicologicamente ressonante como arquétipo do herói vencendo o medo. Há um fenômeno fascinante estudado por antropólogos chamado memória cultural. Comunidades podem preservar memórias de eventos reais por períodos surpreendentemente longos através de tradições orais. Se uma história de um soldado enfrentando uma criatura perigosa aconteceu no século IV, ela poderia perfeitamente ser preservada até o século XI, quando foi registrada por escrito em sua forma mais elaborada. Dragões, no sentido de grandes répteis, certamente existiram. Os dinossauros eram essencialmente dragões, apenas os chamamos por um nome científico moderno. E sabemos que grandes répteis sobreviveram até períodos históricos. O dragão de Komodo, um lagarto de 3 metros, só foi cientificamente documentado no século XX. Quem sabe que outras criaturas impressionantes existiram até períodos mais recentes do que imaginamos. Há relatos de dragões em culturas de todo o mundo: China, Europa, África, Américas. Culturas isoladas, sem contato entre si, todas têm histórias de grandes répteis. Isso pode sugerir que essas histórias têm alguma base em observações reais de grandes animais, interpretados através das lentes culturais de cada sociedade. A explicação usual é que encontraram fósseis e inventaram histórias. Mas essa teoria tem limitações. Fósseis completos são raros e requerem conhecimento para interpretar. As descrições de dragões em diferentes culturas têm consistências que parecem sugerir observação de criaturas vivas, não apenas imaginação baseada em ossos antigos. Agora, um aspecto profundo não importa tanto se o dragão era literal ou metafórico. O que importa é que Jorge enfrentou o terror. Seja esse terror uma criatura física, a perseguição imperial, a opressão do paganismo ou forças espirituais do mal, Jorge não fugiu. E essa é a mensagem eterna da história. Cada um de nós enfrenta dragões. Talvez não sejam répteis gigantes, mas são medos muito reais. Vícios, opressões, injustiças, tentações, desafios aparentemente insuperáveis. E como Jorge, somos chamados a enfrentar esses dragões com coragem e fé. A história de São Jorge sobreviveu por mais de 1.700 anos, porque toca algo fundamental na experiência humana. Todos conhecemos o medo, todos enfrentamos monstros, literais ou simbólicos.
E todos precisamos de exemplos de coragem para nos inspirar. Então o dragão existiu, possivelmente como uma criatura real que foi interpretada e transformada pela narrativa ao longo dos séculos. Foi morta por Jorge. Não podemos afirmar com certeza, mas a teoria é plausível. A história foi embelezada e elevada à alegoria, certamente. Mas isso não diminui sua verdade essencial. Pelo contrário, a enriquece. A história funciona em múltiplos níveis como possível evento histórico, como alegoria espiritual profunda, como arquétipo psicológico universal, como inspiração moral perene. O verdadeiro segredo de São Jorge não é se o dragão existiu ou não no sentido literal. O segredo é que dragões existem. Talvez não com escamas e fogo, mas como forças reais que ameaçam destruir vidas, comunidades e almas. E a solução permanece a mesma através dos séculos: coragem, fé e disposição de enfrentar o medo. São Jorge não nos ensina a acreditar em dragões de fantasia. Ele nos ensina a enfrentar os dragões reais que encontramos. E nos assegura que, com fé e coragem, podemos vencê-los. O dragão existiu, talvez como criatura, certamente como símbolo, definitivamente como lição. E essa lição continua viva, porque os dragões que enfrentamos hoje, embora diferentes em forma, são tão reais quanto qualquer réptil que possa ter aterrorizado um pântano líbio há 1700 anos. São Jorge nos inspira não porque matou uma criatura fantástica, mas porque teve coragem de enfrentar o que todos temiam. E essa coragem, essa fé, esse exemplo, são o verdadeiro milagre que atravessa os séculos. Salve São Jorge!